Não tem mais desculpa por não ter tem. educação. Antes, para você ter educação, você podia só na escola. Hoje, você vai ter um robô te ensinando aqui por um custo mínimo. O uso do ChatGPT está muito circunscrito a alguns contextos particulares de geração de conteúdo, informação. Mas nós temos que entender, e nossa provocação que é essa, que a inteligência artificial vai muito além do que isso. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Salibão, ó. Nós somos autores de 9 livros de negócio. Dentre eles, o best-seller Gestão do Amanhã, que dá nome a esse podcast. É a primeira temporada do Gestão do Amanhã Podcast. Qual que é a nossa proposta aqui? É trazer para vocês todo o conhecimento sobre transformação organizacional. Como você se adapta e adapta a sua empresa a tempos de transformações radicais, como atualmente. Aqui a gente fala de cultura, estratégia, inovação, negócios, cases, tudo, né, Salibão? Tudo que é necessário para você se adaptar. Nesse episódio, o nosso tema é um tema que está mais em evidência do que nunca. Inteligência artificial. Agora, inteligência artificial é só o ChatGPT? Como surgiu isso? Qual é o impacto da inteligência artificial no seu negócio, na sua vida? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Vamos nessa? Para começar, Salibão, você fez um post, tá até aqui com a colinha. Você fez um post no seu Instagram, que é incrível, inclusive, @José Salib Neto, só conhecimento pesado. Você fez um post há um tempo atrás de uma imagem que viralizou, né? Era uma construção, onde havia lá um outdoor, né, uma construção na Bélgica, e esse outdoor falava assim, eu vou traduzir para português: Ei, ChatGPT, termina essa construção aqui. E abaixo estava escrito: suas habilidades são insubstituíveis. Nesse post eu me recordo, gerou uma boa repercussão lá na sua timeline. Alguns realmente chancelando essa fala e tal. Outros trazendo uma outra perspectiva. Mas realmente a inteligência artificial vai mudar tudo, como é isso e tal. E aí eu creio que essa história traduz muito dos desafios hoje sobre a inteligência artificial. Primeiro, uma falta de entendimento sobre o que é e a sua amplitude. Segundo, até como decorrência dessa falta de entendimento, mas também pela inovação, que é essa história, como isso vai nos impactar. Vamos começar, como sempre, do começo, Salibão? Há mais de 5 anos você tem mostrado que essa história não começou com o ChatGPT. Você tem falado de inteligência artificial, acho que uns bons 5, 6 anos, né, Salibão? 20 anos, Sandrão. Não, eu digo no nosso construção aqui, né? Você tem falado sobre isso, a inteligência artificial. Conta pra gente como que é isso. A inteligência artificial surgiu quando, Salibão? Pois é, Sandrão. Quando a HSM se expandiu para outros países, né? Ela começou aqui no Brasil, né? O nosso objetivo era só fazer Brasil. Aí o nosso trabalho chamou a atenção de pessoas na América do Sul. Nós fomos para a Argentina. Da Argentina nós fizemos eventos na América do Sul toda. E depois nós fomos para a Europa, Itália e Espanha, México e finalmente Estados Unidos, né? E quando nós fizemos o nosso primeiro evento lá em 2000, no ano 2000, nós esperávamos, 2002. Nós esperávamos por volta de 1.000 participantes no evento, né? Nós tivemos uma programação fantástica, né? Porrada. Bill Clinton, Rudolph Giuliani, Jack Welch, Michael Porter, né? Entramos lá em Nova York com... Pesado, né? E nós tivemos 5.000 participantes de 50 países, né? Nós fizemos assim no norte dos Estados Unidos, achando que era o pessoal do norte, né? Aí nós vimos que Nova York é a capital do mundo mesmo, né? No Radio City Music Hall. Eu, como curador, eu fiquei muito feliz, mas fiquei apavorado também, porque nos Estados Unidos a velocidade é outra, né? É outra. Competitividade brutal. Passa por cima, alguma coisa dá certo, o pessoal vem Pesado. Muito forte, né? E aí eu comecei a estudar, eu falei, cara, eu não quero vir para os Estados Unidos com sucesso e depois morrer no meio do caminho. Comecei a estudar quais seriam as forças que poderiam impactar a maneira como nós gerimos as nossas empresas. E aí eu comecei a estudar e vi que essas novas tecnologias que estavam vindo, eu estou falando há 20 anos atrás, 20 anos atrás. Inteligência artificial, nanotecnologia, robótica, big data, neurociência, elas iriam transformar o mundo, eu só não sabia qual seria o impacto na gestão. E aí nós fizemos uma programação parruda, principalmente formada por cientistas, né? E um deles, chamado Marvin Minsky... Você fez um evento. Fiz um evento. Quer dizer, você percebeu que a ciência ia encontrar com o mundo da gestão. Exatamente. E baseado nisso, para estar um passo à frente, você promoveu um evento que é o Fórum... World Science Forum.
né? O Fórum Mundial de Ciências. Exatamente. Onde a gente traz ciências e tecnologia juntos, só trouxemos cientistas. Que né? ano foi isso, Salibão? Foi em 2006, Sandrão. 2006. Quase 17 anos atrás. 17 anos atrás, olha que coisa, né? E aí nós trouxemos, entre outros, né? Nós trouxemos o Ray Kurzweil, né? Que na época era considerado um professor pardal, né? Que tinha patentes de aparelhos para surdez, piano, uma coisa desencontrada. E escrevia sobre a era da singularidade. E que ele escreveu um livro, há 20 anos atrás, dizendo assim, o título do livro é The Singularity is Near, a singularidade está perto. E ele previa que, por volta de 2023, 2025, a inteligência tecnológica iria passar a inteligência humana. 16 anos atrás. 17 anos atrás. 17 anos atrás. Ninguém entendeu absolutamente nada, foi taxado de louco. Maluco. Na época, né? Excêntrico. E eu tive dificuldade até com os meus sócios na época em convidar o cara, né? Ele ficou tão feliz que foi o primeiro evento de gestão que ele foi convidado. E ele pediu até para filmar, fazer uma série do evento, que depois virou parte de um programa que fizeram dele, que chama The Transcendent Man, né? O Homem Transcendente. E nesse Homem Transcendente está agradecimento lá ao HSM, ao World Business Forum e ao Salibão. Ao né? Salibão. 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 Esse é um negócio que aconteceu no mundo inteiro. E nesse evento também estava um professor, um cientista chamado Marvin Minsky. O Marvin Minsky, ele criou o primeiro laboratório de inteligência artificial no mundo, que foi feito no MIT, Massachusetts Institute of Technology. Só você pode falar o nome do MIT. Eu não consigo. Massachusetts Institute of Technology. Salibão, além de tudo, ele tem essa facilidade, né? Incrível. Ele era do MIT. É do MIT, mas assim, a inteligência artificial já foi inventada antes, né? Foi criada antes, o Turing, outros caras. Mas o primeiro laboratório foi feito lá. E esse laboratório, Sandrão, ele foi criado em 1959, há 64 anos atrás, o ano que eu nasci. E só agora nós estamos falando. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Só agora, né? Eu quero te perguntar uma coisa que é uma pergunta retórica, porque a gente tem trabalhado muito isso. Por que só agora? Sandrão. No mundo dos negócios. Exatamente. Porque como você mesmo disse, inteligência artificial, Alan Turing, é só pegar aplicações, sobretudo no âmbito militar e tal. Mas por que só agora encontra-se a inteligência artificial se encontra com mercados? Mercado corporativo. Isso requer uma volta no tempo, né? Por isso que nós somos fanáticos pelo passado. Linha do tempo. E, na verdade, essa nossa admiração pelo passado não surgiu à toa, né? Eu na minha convivência com o Peter Drucker, né, de 14 anos, né, eu não só o trouxe aqui para o Brasil 2 vezes, né, para a Argentina 1 vez, e eu perguntava muito sobre o futuro. Ele falou, José, é impossível prever o futuro. Mas se você entender o passado, você provavelmente vai identificar as forças que já estão acontecendo agora, mas que não foram percebidas. Olha que coisa grande, né, Sandrão? Então eu fiquei com isso, né? E quando a gente começou esses nossos estudos, né? Quando você saiu do meusucesso.com, saiu da HSM, a gente, em vez de ir para o futuro, a gente foi para o passado, né, Sandrão? Vamos entender. A gente foi para o passado para entender. Lembra que na gestão do amanhã a gente tem uma linha do tempo da gestão. Exatamente. Começa o livro assim. Exatamente. Aí nós fomos para o passado tentar entender. E aí nós fomos de volta, assim. A gente viu uma tecnologia muito acelerada. Eu falei, mas qual foi a causa de tudo isso? Aí nós fomos lá para a criação do primeiro microprocessador, né, pelo Gordon Moore, que foi eventualmente fundador da Intel logo em seguida. Um cara que veio do mundo acadêmico, um PhD, que escreveu em 1965 um paper dizendo que o número de transistores que caberia dentro do microprocessador, que é o que nós temos hoje em todos os lugares, dobraria de capacidade a cada 18 meses e o custo ficaria igual. Em 1965 ninguém entendeu absolutamente nada. O que é isso? O que é isso? Né? Esse cara tá louco. Ele sai da Fairchild Semiconductor, que ele estava trabalhando, já trabalhava com semicondutores logo no início do Silicon Valley. Ele funda a Intel no começo dos anos 70. Em 1971, ele lança o primeiro microprocessador com 2.300 transistores, aquelas partículas que estão dentro do microprocessador, que dão velocidade no microprocessador, que dão velocidade em tudo. Hoje, dentro do seu microprocessador aqui, que está dentro do seu smartphone, nós temos mais de 8 bilhões, né? E daqui a 18 meses são 16 bilhões, são 36 bilhões, são 36 bilhões, assim por diante, exponencializou. Então, a gente tem que ver esse momento que aconteceu agora
com essa história, né? Porque ela não chegou por acaso, né? Parece que cai, tudo é ChatGPT. E né? aí você bota o Ray Kurzweil de novo, né? Que as pessoas começaram a entender que ele não era tão louco assim, né? Pelo contrário. Pelo contrário. E ele cria, então, ele vê essa aceleração, só que ele entende que a aceleração, as tecnologias que vão sendo construídas, elas são construídas uma em cima da outra, que elas produzem feedbacks positivos e toda a tecnologia pega os seus feedbacks positivos e são construídos em cima das outras. Crescimento composto. Mais do que composto. É. Mais do que composto. Então a gente entra, né, nessa que ele denomina a lei dos retornos acelerados, né, que toda tecnologia produz resultados positivos, e esses resultados são construídos em cima, que faz uma aceleração muito mais rápida do que aquelas dos 8 meses, Sandro. Hoje nós estamos falando assim, tem indústrias que são 2, 3 meses. Sim. No mundo da programação, um programador, se ele não se atualiza, em 1 ano ele fica obsoleto. Total. Né? Então o que aconteceu? Essa explosão foi essa junção de plataformas. E essa junção de plataformas se cria uma nova plataforma que é a inteligência artificial que nós estamos vendo agora. E aí, Salibão, você, com essa fantástica exposição, você dá forma ao que ficou tão popularmente conhecido como a exponencialidade. Exatamente. Então, a inteligência artificial, e aí temos que entender uma lógica. Uma boa notícia da inteligência artificial. O ChatGPT, ele tem um papel fundamental na história, né, Salibão? Por quê? Ele, de forma muito simples, ele vai ser o precursor da popularização da inteligência artificial. E eu digo, o fato de ele ter usado o formato de chat foi brilhante, porque todos nós usamos chat, né? Então, o ponto positivo é que ele populariza. O ponto de atenção é que ele faz com que nós entendemos que seja só isso, né? E a inteligência artificial, como o Salibão colocou, dentro desse conceito de exponencialidade, ela é transversal. Você tem tecnologias que mudam o mundo de forma vertical, né? Sei lá, os aplicativos de transporte móvel, como o Uber 99, mudaram o modal de mobilidade com uma aplicação que ela é vertical. Agora, você tem tecnologias que mudam horizontalmente, né? O iPhone, o smartphone com o Steve Jobs mudou horizontalmente porque ele permitiu acesso à informação para um universo gigantesco de pessoas e mudou a forma como nós vivemos. A inteligência artificial é uma tecnologia horizontal, né? O ChatGPT é uma transformação, né, Salibão? Não tenho dúvidas que ele é uma revolução para nós que produzimos conteúdo, enfim. Acho que como eles saíram na frente, né, o nome ChatGPT está muito associado, que parece que ela é a inteligência artificial, ela simplesmente é uma das. Né? Então, é aí que eu queria chegar. Agora você tem o Bard, né? O Bard então, mas acabou assim, de ser lançado, né? O uso do ChatGPT está muito circunscrito a alguns contextos particulares de geração de conteúdo, informação. Mas nós temos que entender, e nossa provocação que é essa, que a inteligência artificial vai muito além do que isso. Deixa eu dar 2 referências práticas. Eu visitei recentemente a fábrica da General Motors em São Caetano. Salibão, é a fábrica mais moderna das Américas. Olha só. São 900 robôs, né? Me chamou a atenção muitas coisas nessa fábrica, porque realmente é como se você estivesse, para nós que adoramos conhecimento, é como se estivesse na Disney, vendo tudo aquilo funcionar. Inclusive, metaforicamente, como é muita máquina, parece que você está realmente no brinquedo da Disney. Eu fui conversar com o chefe de controle de qualidade, Salibão. Aí você fala, como esse cara usa... Olha o nível de inteligência artificial. Primeiro, como essa fábrica é toda automatizada, eles estão produzindo um carro a cada 1 minuto e 15, Salibão. Pensa nisso. Eles podem produzir um carro por minuto, quase. Mas hoje está um carro a cada 1 minuto e 15. Pensa que 1 minuto e 20, desculpe. 1 minuto e 20 é um carro pronto. Ele mostrou como, por meio da inteligência artificial, eles estão analisando toda a linha de montagem para analisar desvios. Então, quando acontece um desvio de tempo, ele montou um exemplo. Foi feita uma manutenção num dado equipamento e a pessoa que fez a manutenção errou na calibragem do freio. Com isso, aquele equipamento que tinha que ser mais rápido 3 segundos, Salibão, 3 segundos, estava sendo mais lento. Porém, 3 segundos numa linha de montagem que constrói um carro a cada 1 minuto e meio dá 40 minutos no final do dia. Como seria isso no passado? No passado, depois de toda a linha de produtos montado, você ia observar, tem alguma coisa errada, e ia ter que parar toda a linha para analisar onde estava acontecendo isso. Como que é agora, Salibão? A partir da análise preditiva de dados, que sabe que aquela máquina está
3 segundos atrasada, sobe uma flag, essa flag dispara um e-mail para as pessoas responsáveis e avisa, olha, está acontecendo alguma coisa naquela máquina, naquele momento, vocês têm que agir. A partir disso, ao invés de parar toda a linha, a pessoa vai lá, acertou a montagem e pronto. Sabe qual que é um outro resultado disso, Salibão? Antigamente, como eram os recalls? Recall acontecia numa linha de produtos de dezenas, às vezes centenas de carros. Hoje, o recall acontece em 6, 7, 10 carros. Porque por meio dessa lógica de análise preditiva de dados, eu consigo enxergar 5 carros que deu problema e eu vou só trabalhar naqueles 5 carros. Tanto que acabou, em via de regra, aqueles anúncios massivos sobre isso. Ou seja, nós já falamos sobre isso há tanto tempo, lá no livro de estratégia, a inteligência artificial, por meio da gestão de dados, nos permite ter análises preditivas. Preventivas pode e acontecer, né? O que pode acontecer. E o que você deve fazer, a prescritiva. Deve fazer. Percebe? Outro exemplo, uso da inteligência artificial. O Einstein. Estava conversando com o pessoal do Einstein, Salibão, então eles me citaram um exemplo. Implantação de catéter. Que é um procedimento simples, mas pode causar muitos problemas. Por meio de inteligência artificial, analisando quais são os procedimentos e o resultado dos procedimentos, eles analisaram exatamente como deve ser um procedimento de um catéter. E hoje, esse procedimento, não importa se o médico faz de um jeito há 40 anos, ele sabe que fazendo daquela forma, ele previne o paciente de problemas. E a enfermeira é quem ajuda ele a definir aquele procedimento operacional. Então percebe que eu dei só 2 exemplos, mas como a inteligência artificial vai estar cada vez mais introjetada nas práticas produtivas, nas práticas do negócio, e vai revolucionar o mundo. Você fez um post recente, por exemplo, né, do uso da inteligência artificial para o iFood, onde eu vou falar, eu quero hoje um churrasco assim assado cozido e miado, e ele vai te dar a solução. Você não vai falar mais do restaurante. Né? Ele, por meio de inteligência artificial, ele vai analisar o seu perfil, os restaurantes que ele tem à disposição e trazer as opções. O que me chama a atenção sobre isso, Salibão, o que me deixa realmente preocupado. Quando eu fui na planta da GM, você concorda que o profissional que está habilitado a operar essa máquina, esse sistema, ele tem skills, conhecimento totalmente distintos do passado? Com certeza. Não. Ele deve ter? Que é o grande desafio hoje, né? O grande desafio. Você preparar, né? A questão não é mais se você usa ou não usa. A questão, assim, a tecnologia está aí, tem que ser usada. Tem que ser usado. Tem que ser usada. A gente viu um caso recente, né? Que teve aí os vestibulares, Sim. onde a maioria das universidades proibiu, né? O uso do chat. Do chat. E a Link do Álvaro Cocair, que é uma outra cabeça, né? Incentivo. Falou, não, usem para ajudá-los a fazer uma prova melhor. Não é verdade? Em vez de... Aí tem uma lógica importante, né, Salibão? O sistema educacional sempre foi baseado em memória e repetição. Os questionários fazem esse papel. Sim. Que, vamos combinar, é uma forma muito mais fácil de eu corrigir prova. Quando eu faço uma prova baseada em explorar a capacidade cognitiva do aluno, eu vou ter que preparar o professor para corrigir a prova de uma forma diferente. Então aqui nós temos uma ruptura, inclusive na forma que as pessoas aprendem. Repetição continua sendo relevante, mas como eu incentivo mais o desenvolvimento de capacidades cognitivas? Tem um dado aqui, Salibão, que a Cris me mandou para esse nosso projeto, que ela fala de uma pesquisa de Stanford com o MIT, que eu não vou falar como fala MIT, né? O MIT. Que fala o seguinte, ó, eles identificaram que a inteligência artificial ela pode aumentar a produtividade em até 14%, né? E, de acordo com esses dados, funcionários novos na função a ser realizada concluíram as atividades 35% mais rápido com o uso de inteligência artificial. Salibão, não tem mais saída. Sim. Ou você assimila ou você desaparece. Aí você fala assim, mas espera aí. Eu sou um empresário do negócio de médio porte. Eu sou empresário do negócio de pequeno porte, médio, sou um empresário, tenho um negócio. Dá para eu me adaptar a esse contexto? Com certeza dá. Agora, o primeiro passo é você aprender. Né? Repertório. Senão não consegue. Me fala como você aprende a usar a inteligência artificial, Salibão. Com meu professor, é mais novo que minha filha.
O Caio Moreno. Da nossa comunidade, o Caião, inclusive, né? Nosso aluno, acabou agora professor. Lógico, né? É muito simples, Sandrão. A gente, né, tem contribuído aí com o pensamento gerencial brasileiro, mas eu nasci em 1959. Não, nós somos... Eu sou da época da carta. É. Eu sou da época do fax. Do telex. Não, do telex, Sandrão. Do telex. Salibão tem uma carta que ele enquadrou do Peter Drucker para ele parabenizando por um projeto. Uma carta, né, Salibão? Porque você mandava mensagem para as pessoas, no mundo todo, por carta. É uma realidade. Exatamente. Né? O mundo mudou. Então hoje a gente precisa, né, e o grande desafio hoje é que a inteligência artificial não está sendo ensinada nas escolas. Não está. Né? Não está. Assim, por isso quando você fala que você vai aprender... A não ser as escolas de tecnologia, né? Sim. Mas a tecnologia, é um nicho. A inteligência artificial tem que ser usada em todas as escolas. Né? Lembra? É uma tecnologia horizontal. É. Agora, quando você fala que você aprende com o Caio, o contexto é o Caio é um empreendedor especializado em dados, é um empreendedor. Quer dizer, você está fazendo o quê? Você está aprendendo com quem tem um conhecimento que está mais aplicado do que aquele estabelecido formalmente. Não significa dizer que você vai deixar de ler, estudar, que é nosso dia a dia é estudar. Né? Tem vários livros muito bons, aquele Algorithm Leader é muito bom, fala sobre isso, enfim. Mas você tem que buscar conhecimento. E aí vamos voltar ao nosso amigo Conrado, né? O Conrado Schlohauer, que tem um livro ótimo, Lifelong Learner, né? O melhor livro sobre autoaprendizado do Brasil. Quando ele comenta, né? Eu aprendo por meio de... aprendo de uma forma formal. Eu aprendo por meio de comunidades, pessoas e comunidades. Eu aprendo por meio de contexto. Então, hoje a boa notícia é que você tem várias formas de acesso a conteúdo e conhecimento como essa. Agora nós temos que ter disciplina para aprendizado. E exercitar. Coloca o pé na água. Faz. Testa. Valida. Erra. Mas você não pode, não pode... Contrata alguém que saiba, né? Contrata alguém que saiba. Percebe? Conversa com pessoas. Mas o que você não pode é negligenciar o uso de inteligência artificial. Não é no seu negócio, né, Salibão? É na sua vida. Na sua vida. Porque isso já está fazendo a diferença e vai fazer cada vez mais. E não ache que o ChatGPT é o novo Second Life. Que o ChatGPT é uma onda. Como o Salibão disse, o ChatGPT, na realidade, ele é a expressão da inteligência artificial. Ele pode perder força? Pode. Mas o resultado advindo desse negócio veio para ficar. Veio para ficar, definitivamente. E quem não se introjetar a essa realidade vai ficar para trás, e a não tão boa notícia é que pode ser recuperável essa diferença, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. Dentro da medicina está acontecendo coisas incríveis através da inteligência artificial, né? A gente vê a questão dos exames laboratoriais e cada vez menos eles vão ser feitos, né? Então o custo disso aí vai diminuir muito, o que está fazendo com que muitas empresas médicas tenham que repensar o seu negócio, né, Sandrão? Para se aproveitar. O seu negócio. Se aproveitar. E aí você tem outra questão também, né? Que essa proliferação de faculdades de medicina no Brasil, que é um negócio meio absurdo, né? E a gente vai produzir não tão bons médicos, né? E o que vai salvar eles, adivinha? A inteligência artificial. Salibão. Seu paciente chega, ele passa para você o seu diagnóstico, aí você tem um baita de um assistente do lado te ajudando, né? Agora, se você não sabe usar, já era, né, Sandro? Salibão, mas é aquilo que você fala sempre. Não é só aprender. É o que eu devo aprender, você concorda? Porque se eu aprender coisas datadas de uma realidade que mudou, eu vou continuar ficando obsoleto. Né? Então eu tenho que escolher adequadamente os conteúdos a aprender e aprender fazendo. Aprender exercitando. Então, quer aprender sobre o ChatGPT? Usa o ChatGPT. Vai lá fazer um monte de perguntas, entende como funciona, qual é a realidade. Quer aprender sobre um uso da inteligência artificial no seu negócio? Vai lá usar, vai lá analisar, chama a gente, conversa com pessoas, analisa fornecedores, começa a analisar essa perspectiva e começa a aplicar no seu negócio essa tese, né? Porque dentro de uma lógica de maturidade do seu negócio, olha, você está aqui no começo? Começa com soluções mais simples, mas não deixe de exercitar. A inteligência artificial não é que não vai mudar, já está mudando o mundo. Né? O que eu vi nesses meios produtivos... Acelerou, né, Sandro? Ela já está sendo usada faz tempo. Vamos começar do seu começo. Vamos começar do seu começo é ótimo. Vamos voltar para o seu começo. Quer dizer, muito boa a sua exposição, que mostra que ela veio para ficar, porque dentro daquela exponencialidade que você mostra com o Moore e com o Kurzweil,
Quer dizer, o que acontece é que isso só tende a se acelerar. E vai ter um deslocamento, já está vendo, da nossa capacidade de entendimento dessa mudança, né, Salibão? Por isso que são os dilemas éticos. Os dilemas éticos vão ter que ser tratados pela sociedade. Agora, a nós cabe o quê? Já analisar essas implicações para o negócio. Não deixe de colocar o pé na água, né? Aliás, se você quiser ter mais referências e informações sobre o tema, é só seguir a gente. @José Salib Neto, @Sandro Magaldi. A todo momento nós estamos colocando conteúdo sobre isso. Coloquei um conteúdo recente relacionado à saúde, né, que é a inteligência artificial. O ChatGPT aí está ajudando médicos a humanizar o atendimento. Que o médico pergunta para o chat, eu tenho que dar esse diagnóstico ao paciente. Como você sugere que eu faça isso de uma forma humanizada? Aí vem o texto, isso ajuda o médico a ter um atendimento mais humanizado. Aí que entra o poder das perguntas, né, Sandrão? A interação. A questão nós temos duas questões aqui que não tem nada a ver com tecnologia. Exatamente. Né? A primeira é criar empatia com a inteligência artificial, com a tecnologia, né? Você criar empatia. O Walter Longo fala muito isso, né? A gente vai ter que se relacionar muito bem, nós vamos ter que pedir por favor para a tecnologia. Sim. Nós vamos ter que agradecer, porque vai ser nosso parceiro do dia a dia, né, Sandro? Se a gente trabalhar mal com ela, ela é capaz de ficar ofendida também. Vai brigar com a gente. E a segunda, Sandrão, é saber fazer as perguntas. Saber fazer as perguntas. Saber fazer as perguntas certas, né? Que a gente desenvolveu já uma aula nessa área. Aliás, tem um capítulo inteiro no nosso livro, O que as escolas de negócio não ensinam. A gente hoje vive na área das perguntas, porque as respostas estão cada vez mais precisas. A gente fala do ChatGPT, mas ele é atual até 2021. O Bard é atual até 2023. Então, cada vez mais, a gente vai ver uma precisão no mundo de respostas muito forte, mas você vai ter que saber o que perguntar e como perguntar. E tem toda uma ciência por trás disso. Aliás, Salibão, estou lembrando aqui, vamos deixar o link, pessoal, do vídeo, como fazer perguntas para o ChatGPT, que é um vídeo que nós temos no nosso canal do YouTube, @Gestão do Amanhã. Como fazer perguntas para o ChatGPT, é um vídeo que, inclusive, bombou, onde justamente a gente explora isso. Salibão talvez seja um dos maiores experts nessa tese de construção de como fazer perguntas. Eu cheguei lá porque eu convivi com dois dos maiores perguntadores da história, né, do business, né, que é o Peter Drucker e o Jim Collins, né? Todas as vezes que eu fui visitá-los, se somar o tempo de amizade com os dois, dá 40 anos, né? 14 com um e 26 com o outro. E eu saí de lá com mais perguntas, né? Mais perguntas do que respostas. Nós fizemos um workshop e o Salibão trabalhou uma aula específica sobre esse tema. Vamos ter que fazer de novo. Aliás, falando de workshop, pega aí. Você quer saber como viabilizar a inovação no seu negócio? Como viabilizar a tecnologia no seu negócio? 15 e 16 de setembro, workshop que nós estamos montando. Inédito. Conteúdo inédito. Inovação de ruptura na prática. Como construir seu motor 2 de crescimento. Eu não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo vai haver tempo hábil ainda de você participar, ou então se vão haver vagas disponíveis, porque são só para 60, 70 pessoas. Mas, se você tem interesse, nós vamos deixar o link aqui, 15 e 16 de setembro em São Paulo, 2 dias inteiros, mais de 10 casos, enfim, para você aprender como viabilizar a inovação no seu negócio e usar a tecnologia a seu favor para criar diferenciais claros para o seu negócio e de capturar cada vez mais valor da sua cadeia de valor. Nós vamos falar de ecossistema, vamos falar de plataforma, vamos falar de jobs to be done, vamos falar de casos, convidados. Isso é incrível. Salibão, para a gente finalizar aquela parte sempre tão almejada e desejada do nosso podcast. As dicas do Salibão. O que vem hoje, Salibão? Sandrão. Outro clássico, hein? Você só está trazendo o clássico. Olha, esse livro aqui, ele mudou a história da gestão, né? Chama-se em inglês In Search of Excellence, Em Busca da Excelência, que aqui no Brasil foi dado com o infeliz título de Vencendo a Crise. Vencendo a Crise, né? Exato. Então, logicamente, esse título, Em Busca da Excelência. Então, o que acontece com esse livro aqui? Quer dizer, em português é Vencendo a Crise. Vencendo a Crise. Né? E o que acontece? Por que esse livro é tão importante? Né? Ele foi publicado em 1982 pelo Tom Peters e Robert Warburg. Por que ele foi publicado em 82? Porque a indústria americana, a partir da globalização, os mercados se abriram,
os japoneses invadiram forte os Estados Unidos. Isso. Com os eletrônicos, com carros. Indústria com, automobilística, sabe, Honda, Toyota. Na verdade, a indústria automobilística, né, foi praticamente criada nos Estados Unidos. Ela faz parte da Sim. cultura americana, né? Sloan, Ford. Exatamente. Cara. O mundo da gestão foi Sim, construído Sandrão, a partir sim. da Administração indústria- científica. da automobilística, né, Sim, Sandrão? sim. Motor a vapor e tudo, né? Sim. Aí, de repente, você vê lá os japoneses morando numa ilha e Sim. simplesmente dominando o mercado americano. Então, a moral dos Estados Unidos, do mundo do business americano, estava muito baixa. Eu lembro, porque eu estava lá naquela época, né? Eu estava lá na Carolina do Sul, estava na minha graduação, depois fui fazer MBA, e a gente viu uma moral muito... Aí, o Tom Peters e o Robert Waterman, que eram consultores da McKinsey, né? Eles decidiram escrever um livro mostrando as empresas americanas que eram excelentes, que os Estados Unidos não deviam nada para Busca ninguém. em Search of Excellence. Buscaram aqui. Então, o que aconteceu? Aconteceu algo que ninguém imaginava. Porque a gestão, como nós conhecidas, como é conhecida, ela era confinada até os anos 70 ao board da empresa, né? A pouca gente. A turma, assim, de gerência para baixo, nem Era vinha. executor. Era executor, era pau mandado, entendeu? Boa. E de repente a gente entende, Muito né, legal que isso. esse livro ele começa a vir com uma semântica diferente do mundo da gestão. A gestão era uma coisa chata, né? Ele vinha com um linguajar pesado. Se você vê os livros do Peter Drucker, né, ele tem um linguajar pesado. Tem. Né? Ele vem de Mais lá de trás, né? acadêmico, Não é uma coisa. É. Tanto que o Jim Collins se apropriou daquele pensamento, né? Com uma linguagem. E com uma linguagem mais moderna, acessível, né, né? Sandro? E tanto é que ele dá crédito a isso, né? E esse livro traz outra linguagem, que eu vou pegar aqui na minha colinha. Pega a sua cola. Ele traz aqui, né, o que as empresas americanas fazem de bom, e eles apresentam com uma semântica diferente, né? Perto do cliente, né? Cultura, managing by walking around, gestão andando, né? Na linha do front, né? O Lean também, né? Foco nas pessoas, né? Que o Peter Drucker já dizia lá atrás, mas se perdeu através das operações, né? A produtividade atrás das pessoas, autonomia e empreendedorismo. Então ele traz uma nova semântica. E o que acontece com isso? A gestão fica mais acessível para aquelas pessoas que tinham dificuldade de entender o mundo da gestão. Então o que acontece? Aquele livro de gestão best-seller que vendia lá no máximo 100 mil exemplares nos Estados Unidos, que é um número, os Estados Unidos é pequeno. Nada. De repente esse livro vai para 6, 7 milhões. Ele inaugurou a indústria do management. Inaugurou a indústria do management, Sandrão. E olha, coincidentemente, né? A gente estava começando a HSM naquela época. Não, coincidentemente não. Eu acho que você soube catalisar. Lembra demografia, movimentos? Você soube catalisar uma perspectiva. Agora fica mais claro, né? Eu com 26 anos não tinha aquela visão. Mas não ter sido. Mas eu sabia que estava acontecendo alguma coisa diferente no mundo da gestão, né? Você interagiu pra caramba com o Tom Peters. Tô muito com o Tom Qual Peters. que é a característica que você achava do Peters que era mais. Pessoal, boa. Boa! Que você achava ele é meio mais estourado, né? Todo ele mundo sabe estourado, disso, né? Ele mesmo sabe. Mas ele te adorava. Ou te adora, não? Sim, mas ele trouxe essa... Existe uma frase que é aceita por o mundo inteiro do mundo da gestão, que o Peter Drucker inventou a gestão e o Tom Peters a pintou em Technicolor. É brincadeira, né? Demais. É brincadeira, Você né? interagiu com os dois. Né? Tá presente. Não, fiz um evento com os dois, inclusive, Ah, né? O Tom Peters presencial e o Peter Drucker via videoconferência no mesmo dia, né? Os dois maiores, né? E que agora o Jim Collins assumiu essa posição aí de vice-líder, né? Mas o cara que tá mantendo legal. Então, assim, o que tem a ver com a inteligência artificial? É exatamente isso, né? A gente agora, com o que aconteceu agora, a inteligência artificial é acessível para todos. É isso aí. Foi o que aconteceu com o mundo da gestão. É isso né? aí. É um excelente metáfora, é um turning point muito forte, né? Exatamente. Então, quem soube assimilar isso, você pega, por exemplo, eu vi em primeira mão, né? O Edson Bueno da Mil, cara, ele entendeu a pegada. Ele engoliu esse livro e construiu uma empresa de healthcare do mundo, no Brasil, uma das maiores do mundo, né? Não só do Brasil. E por todos os conceitos cara, aqui. que insight bom. Exatamente. Quer dizer, então, a sua tese é
esse ponto de inflexão pode ser o lance da inteligência artificial. Exatamente. Então, quem souber agora abraçar a inteligência artificial e não negá-la ou proibi-la, Espetacular. vai Ouro alcançar puro níveis de produtividade muito grandes, Sandrão. Eu diria mais. A inteligência artificial pode tirar o mundo da pobreza. Não tem mais desculpa por não ter tem. educação. Antes, para você ter educação, você podia só na escola. Hoje, você vai ter um robô te ensinando aqui por um custo mínimo, entendeu? Então, a questão não é sim ou não, a questão é sim e abraçar essa tecnologia que nem foram abraçadas as empresas que abraçaram essas ideias, né? Que tem a ver. A HSM tem tudo a ver com isso, né? Ó, eu vou concluir Bacana, o né, nosso... Sandrão? Puta, espetacular, cara. Eu vou concluir nosso negócio com a visão que a Cris trouxe pra gente nessa pauta aqui, né? Todos nós podemos ser substituídos, mas não pela inteligência artificial, né? Nós podemos ser substituídos, sobretudo, por pessoas que sabem mais do que a gente a usar a inteligência artificial. É sobre isso que a gente está falando. E essa alusão, ó, fantástico, hein? Essa ponte que o Salib fez com o impacto do mundo da gestão na popularização do conhecimento, com o mesmo impacto do mundo da gestão na popularização do conhecimento sobre a inteligência artificial, nos dá pista de onde isso pode chegar. De um lado, ameaça, do outro, oportunidade. O que a gente quer trazer aqui para você é a lente certa, da oportunidade. Acabar com essa história que não dá para você se transformar, não dá para você se adaptar, ou você tem limitações impostas de alguma forma que lhe imputam essa não possibilidade. Nada disso. Com conhecimento a gente muda o mundo. Incrível, hein, Salibão? Espetáculo! Forte. Olha, leiam, voltem. Eu pego alguns livros do passado, você pega aqui o que eu já falei, Imaginação do Marketing, eu li 3 vezes. Não, 3 todo vezes. ano, quase. Você consegue chegar a conclusões tão poderosas. Cada vez que você lê. Poderosas de agora, Sandrão. Entendeu? É fantástico, né? Show! É isso, hein? Porrada esse episódio. Primeira temporada, Gestão do Amanhã, no podcast Gestão do Amanhã. Continue conosco que a gente continua nessa jornada aqui. Vamos nessa. Valeu? Boa, Salibão! Lá, Show! Sandrão.